Para mim é um prazer estar aqui dando essa aula, conversando com vocês. É o segundo curso de extensão que eu tenho o prazer de dar aula e também de ajudar a organizar. E esse curso é um desafio, assim, que a gente está fazendo todo online, mas, por outro lado, tem a vantagem da gente conseguir assistir em casa e cada uma, né, no seu horário. Até depois a gente pode ter disponível os vídeos, então é muito, muito bom, né, que a gente consiga encontrar formas de se encontrar no meio da pandemia. E, enfim, para mim é também muito bom compartilhar esse dia com a professora Lucilane, que é uma referência, e também estar ao lado das mulheres aqui, de vocês, né, e das mulheres que fazem parte do núcleo de economia feminista, que eu ajudo a construir aqui da Faculdade de Economia. Então, eu vou fazer a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Aqui. Tá. Vocês enxergam a minha apresentação, gente? Só, por favor, me avisem se vocês conseguem ver. Sim, tudo certo. Tá certo, obrigada, então. Bom, então, por favor, alguém me ajuda a controlar meu tempo, senão eu vou falar demais. Mas, nesse dia, então, né, a gente vai falar sobre o sistema de relações de cuidados no Brasil, em que eu vou compartilhar a mesa com a professora Lucilane. Daí tem outros dias que a gente vai falar um pouco sobre a questão dos cuidados no Brasil e também sobre a questão relativa a partes do sistema de relações de cuidados, né, que vai ser no dia 4 de outubro, com a Juliane Furno, que a gente vai falar sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil, que é uma forma de oferta de trabalhos de cuidados. E no dia 16 de novembro, a gente vai, com a professora Ildete Pereira de Mello, falar sobre o trabalho feminino invisível nas contas nacionais. E mostrar, assim, como que esse trabalho não remunerado, ele está inserido dentro das contas nacionais, as formas de valoração, formas de mensuração. E hoje é para falar, então, sobre o sistema de relações de cuidados no Brasil, que é algo bastante importante, né, a gente falar de cuidados, principalmente agora durante a pandemia, mas antes disso, existia estava em ascensão esses estudos dentro da economia de cuidados, né, e eu vou começar, então, falando sobre os principais conceitos e a importância dos cuidados. Depois a professora Lucilane vai entrar mais na parte do Brasil, trazendo alguns dados para a gente analisar como funciona essa dinâmica dentro do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, mas antes a gente pode analisar a importância dos cuidados e por que essa agenda vem ganhando espaço dentro da ciência econômica. A Oxfam, ela apresentou um documento que se chama Tempo de Cuidar. Esse documento foi lançado em 2020, em que ela apresentou diversos dados e estatísticas do que seria esse trabalho de cuidado e o impacto deles, principalmente sobre as mulheres e meninas. Então, ela fez uma estimativa que o valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado, prestado por mulheres a partir de 15 anos, equivaleria a 10,8 trilhões de dólares por ano, o que equivale, mais ou menos, a 3 vezes ao valor estimado do setor de tecnologia do mundo. Ou seja, uma grande parte desse trabalho que é feito por mulheres e por adolescentes, meninas, não é mensurado economicamente, não é visto economicamente. E eles indicam também, né, que se fosse realizada uma tributação de 0,5% da riqueza, sobre a riqueza de 1% mais rico nos próximos 10 anos, equivaleria a investimentos necessários para criar 117 milhões de empregos nos setores de educação, saúde, assistência a idosos, que seria essa parte do sistema de relações de cuidados ofertado pelo Estado. Isso a gente vai falar durante o nosso curso, a gente tem
todo o encadeamento de aulas, né? Mas vai ter um dia que a gente vai falar só sobre gastos públicos e um dia que a gente vai falar sobre a questão da tributação e gênero, que a professora Maria Regina vai compartilhar a aula também, muitíssimo qualificada, sobre como que a gente pode fazer uma tributação que não aprofunde as questões de desigualdade de gênero no país. E essa relação dos cuidados, ela está interligada com algo que a gente chama de crise dos cuidados e também a questão da crise no meio ambiente, da crise ambiental, que se conjuga com a crise econômica que a gente está passando e tem vários efeitos em toda a população, mas principalmente sobre a população mais pobre dos países do sul global. Então, esse mesmo relatório, e esse relatório é de 2020, né? Então, no início de 2020, então a gente ainda não sabia os impactos da pandemia sobre essas questões, que se aprofundaram, inclusive, durante o período pandêmico. Então, se estima, né, que até 2030 haverá um número adicional de pessoas com necessidades de cuidados. E daí aqui, quando se fala de sistema de relações de cuidados, é comum, dentro das organizações internacionais, se utilizar que o sistema, ele é baseado principalmente na oferta de serviços para os idosos, para as crianças e para as pessoas com alguma necessidade especial. Então, essa estimativa é uma estimativa da OIT, ela foi apresentada nesse relatório do Oxfam, mas é uma estimativa da OIT, que a gente vai ter um acréscimo de 100 milhões de idosos e também 100 milhões de crianças de 6 a 14 anos até 2030. E isso faz com que haja uma necessidade de se pensar tanto em políticas públicas, como também em formas de arranjo, de como que a gente vai fazer esse arranjo para ofertar esses cuidados para essas pessoas que necessitam, principalmente desses. Considerando que todo mundo precisa de cuidados ao longo da vida, mas que essas camadas da população vão necessitar de um cuidado maior, porque elas têm um nível de dependência, vamos dizer assim, né, maior do que as pessoas que estão saudáveis e pessoas adultas. E além disso, né, como eu falei, essa crise dos cuidados, ela também está conjugada com uma crise no meio ambiente, o aquecimento global e as transformações das mudanças climáticas, que fazem com que, em muitas regiões, o acesso à água, por exemplo, seja muito difícil. E isso tem um impacto importante para as famílias, principalmente das zonas rurais, das mulheres e crianças que têm que se locomover por vários quilômetros para ter acesso a essa água e conseguir fazer alimentos e, enfim, utilizar a água para sua família, né, tomar banho e outras questões de higiene. Ou seja, a infraestrutura básica, a falta de infraestrutura básica e a escassez de água, ela afeta sobremaneira a escassez de tempo também de algumas pessoas. E principalmente nas regiões mais pobres do mundo. Por isso que a gente tem que analisar como é que os governos e como é que cada região realiza esse sistema de relações de cuidados, tá? E considerando que esse trabalho não remunerado, ele é utilizado em muitos países, esse sistema de relações de cuidados, ele sobrecarrega principalmente as mulheres e principalmente as meninas de forma não remunerada, a gente vai ter o que a teoria de economia feminista chama de penalização do cuidado. Ao redor do mundo, né, se a gente for considerar as razões que as pessoas saem do mercado de trabalho, não fazem parte da força de trabalho, a principal razão das mulheres é por realizar trabalhos não remunerados. Então, em média, no mundo, 41,6% das mulheres estão fora do mercado de trabalho por causa dos trabalhos não remunerados, em comparação com 5,8% dos homens. Se a gente for olhar só para os países de renda baixa, o percentual é de 35,3% e dos homens 5,5%. Ou seja, menor do que a média do mundo. Mas, aonde essa média é maior que a média do mundo, é nos países de renda média. Ou seja, aqueles países que têm
economias que são economias mais industrializadas, que têm uma urbanização maior, como, por exemplo, o Brasil, mas que não tenha que as pessoas não têm acesso a serviços públicos, a serviços de seguridade social suficientes para que assegure esse cuidado de pessoas. Então, em relação aos países de renda média, 46,7% das mulheres não estão inseridas no mercado de trabalho por causa dos trabalhos não remunerados, comparativamente 6,3% dos homens. E já nos países de renda mais alta, onde a gente vai ter serviços com algumas exceções, é claro, né? Mas vai ter mais serviços voltados para os cuidados. Nós vamos ter o percentual de 19,6% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho e comparativamente 3,4% dos homens. Tem outra questão que é importante aqui, quando a gente analisa os países de renda alta, que, em geral, as famílias, elas têm acesso não só aos serviços do Estado, né, ao serviço de segurança pública, seguridade social ofertada pelo Estado, como também essas famílias têm acesso ao mercado de trabalho de cuidadoras migrantes, né? Então, existe toda uma tendência de migração de mulheres dos países do sul global para os países do norte, para atender essas famílias que precisam de cuidados. E isso faz com que as famílias do sul percam esse afeto que deveria ser voltado para suas famílias e que são voltados para as famílias do norte global. Então, esse arranjo, inclusive tem uma autora que chama que o amor das trabalhadoras domésticas do sul global é o novo ouro das relações comerciais entre países, né, entre norte e sul, porque justamente vai faltar esse carinho, esse amor, esse cuidado para as famílias do sul que as mulheres estão migrando para as famílias do norte. Então, aí a gente vê que os arranjos dos sistemas de cuidados entre as regiões são diferentes e os países de renda média, eles têm uma maior penalização sobre as mulheres, né? A gente vai ver por quê. Só um exemplo, né, de como que esse assunto de cuidados é importante, né? Então, a gente teve recentemente de economias de cuidados, né? A gente tem alguns programas em algumas universidades, inclusive esse programa de análise de gênero, que eu estou participando na American University, o Levy Economic Institute também está fazendo um estudo. A American University também tem esse programa que é Care, Work and Economy. Tem diversas, só coloquei um exemplo específico de uma universidade nos Estados Unidos, mas tem diversas universidades fora do país e também no país, né, que já estão estudando esse assunto de economia de cuidados. E em relação a, acho que algo que chamou bastante atenção também, que um pacote, né, que foi lançado pelo governo Biden recentemente, aí em 6 de maio, ele lançou, então, um pacote voltado para a economia de cuidados, adicionando 600 bilhões na economia dos Estados Unidos, ou seja, fazendo um tipo de política contracíclica, mas o interessante aqui é que é voltado para essa economia, ou seja, de como que está se enxergando a importância desse assunto, né, tanto o assunto de cuidados, como também o assunto da questão ambiental. São duas questões que estão sendo bastante debatidas no mundo e que requer muita atenção de toda a sociedade. Então, para começar, assim, falando sobre algumas definições, né, para a gente conseguir entender melhor qual é o escopo da nossa visão, da nossa leitura. Existe uma definição estreita do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, perdão, e são aqueles trabalhos diretos, e os trabalhos diretos, eles podem ser tanto trabalho ativo, como também de supervisão. Então, esses trabalhos diretos são aqueles relacionais, nutritivos, para atender as pessoas, necessidades de dependentes, ou seja, você alimentar a pessoa, você cuidar diretamente da criança, trocar a criança, brincar com a criança, ou mesmo supervisionar a criança, né?
ou o adolescente, ou a pessoa enferma, ou a pessoa deficiente. E uma visão mais ampla, porque se enxerga que, dentro dessa visão estreita, restrita, a gente tem uma exclusão de boa parte dos trabalhos de cuidados, que são realizados muitas vezes de forma não remunerada, mas também de forma remunerada e bastante precária, que é o caso das trabalhadoras domésticas remuneradas, que a gente vai, uma aula só, a gente vai falar sobre isso, com a Juliane Furno. Então, a definição ampla, ela abrange tanto os cuidados diretos, mas também os cuidados indiretos e de supervisão. O que seriam esses trabalhos indiretos? Seriam aqueles que são voltados não somente para o cuidado relacional, diretamente, mas também a cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, cuidar dos doentes, tá? Essa é uma definição que é utilizada, então, pelos organismos internacionais, e, inclusive, se a gente for olhar as novas, a gente vai falar mais sobre isso em uma aula, mas só para adiantar, as novas estatísticas do trabalho, elas já abrangem a questão dos trabalhos não remunerados, e daí a gente tem o que é trabalho não remunerado, trabalho voluntário, trabalho doméstico não remunerado, trabalho de cuidados, né? Mas nessa definição, então, estatística, o trabalho de cuidados, ele é só o trabalho direto. E a definição que a gente tem, que é mais dentro da economia feminista, ela amplia esse escopo também para os trabalhos indiretos, ou seja, é considerado trabalho de cuidado o trabalho doméstico remunerado e não remunerado. Então, aqui, em resumo, né, os 3 tipos de cuidados: cuidado ativo direto, cuidado de supervisão direta, cuidado indireto. E o cuidado direto, então, a gente tem o ativo e o de supervisão. E o trabalho não remunerado, então, só para adiantar, mas a gente vai falar sobre isso tanto na aula que trata sobre mercado de trabalho, que a gente vai ter a honra de estar com a professora Marilane Teixeira, e também com a técnica do Diese, Lúcia Garcia, que trabalha com a questão da PED, estatísticas. Mas o que é o trabalho não remunerado? Em geral, a gente utiliza como forma de análise o conceito da terceira pessoa. E esse conceito, ele foi cunhado, na verdade, foi elaborado em 1934, quando se começou a pensar sobre essas questões do trabalho doméstico não remunerado. Então, a Margaret Gilpin Reid, ela escreve que o que define, né, o que é considerado trabalho não remunerado, trabalho doméstico não remunerado, é o conceito da terceira pessoa, que é se esse trabalho pode ser substituído por outro que está sendo ofertado no mercado. Essa visão é uma visão bem mercado, tá? Então, a gente pode lançar várias críticas, inclusive, assim, as próprias definições do que é o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados e o trabalho reprodutivo, elas não são novas, elas vêm há bastante tempo, desde os anos 70, se discutia sobre essa questão, né, da reprodução do trabalho, sobre um viés dentro da economia marxista. A gente tem essa questão de discutir se o trabalho reprodutivo tem valor ou não tem valor econômico. Então, existiam críticas anteriores. Essa análise aqui é uma análise dos trabalhos domésticos não remunerados, que é bastante voltada para as questões de você conseguir valorar esse trabalho, de como você consegue mensurar e valorar esse trabalho. E o parâmetro é o mercado. Então, a gente pode ter diversas críticas, porque a gente está realmente pensando dentro de um sistema capitalista, né? De como que esse trabalho se dá dentro do sistema capitalista e como ele é invisibilizado dentro desse mesmo sistema. Mas a gente pode pensar por outros vieses, e inclusive a gente pode pensar que esse não é um viés mais correto. De toda forma, eu acredito que é um viés importante para a gente conseguir, dentro dos parâmetros do mercado, fazer uma análise de como esse trabalho deveria ser valorado. Algumas outras características dos cuidados, né? É um trabalho ofertado principalmente pelas mulheres, como eu falei, e as mulheres sofrem uma penalização por exercer esse trabalho, prioritariamente, e essa penalização, ela se dá
de diversas formas, inclusive a gente falou na aula passada, né, a professora Ana falou, né, em que as mulheres, elas têm a questão do teto de vidro, de não conseguir ascender economicamente em algumas, em todas as atividades, não consegue chegar aos mesmos patamares dos homens, e também o chão pegajoso das mulheres estarem presas em atividades que são desvalorizadas no mercado, como o trabalho doméstico e outras atividades que são realizadas, que têm a ver com os cuidados, e que, por isso, não são valorizadas monetariamente, como, por exemplo, as escolas de educação infantil, as enfermeiras, né? Então, esse cuidado que a mulher exerce de forma não remunerada, ele vai penalizar todas as mulheres, sejam elas que trabalham dentro de setores voltados para os cuidados, sejam elas que não trabalham, né? Então, além disso, é um trabalho muito intensivo em força de trabalho, ou seja, é difícil de substituir por outro tipo, né, uma máquina, por exemplo, que eu acho que não seria o ideal, claro, né, você não pode substituir o aleitamento materno por um outro tipo de trabalho, né, que seja mecanizado. Existe um fator aí importante, né? Claro que nem todas as mães conseguem amamentar, e isso também é uma questão que eu acho que a gente pode conversar, né? Porque existe toda uma glamorização disso, mas o aleitamento materno é outra questão também que é muito importante para a saúde do bebê, e não se fala sobre esse assunto como se fosse um trabalho, como se fosse algo importante e que deveria ser valorado pela sociedade, e que a mulher é penalizada por esse trabalho também. Então, ele é relacional e ele possui externalidades positivas para toda a sociedade, sejam homens, sejam as empresas, o próprio Estado, já que a gente está dentro ao realizar esse trabalho de cuidados, a gente está mantendo a vida das pessoas, a gente está criando pessoas para exercer força de trabalho, para serem força de trabalho no mercado, e a gente está, inclusive, cuidando das pessoas que voltam da sua jornada de trabalho, né? Então, decorrem externalidades positivas. Falando, então, um pouco sobre o sistema de relações de cuidados, entrando agora, o que seria um sistema? A gente já viu o que é o cuidados, o que são trabalhos de cuidados, e o que é um sistema de relações. Esse termo, né, sistema de relações, ele é importante, assim, para a gente definir, para a gente ter uma definição, um escopo, principalmente para a realização de políticas públicas. Então, dentro da definição do que é trabalho, né, existe trabalho pago e trabalho não pago. E as novas estatísticas do trabalho incorporam essas duas formas de trabalho, né, que são estatísticas recentes, então, a gente está falando de 2017, e elas incorporam essas terminologias e essas novas formas de trabalho. O trabalho de cuidado, então, ele pode ser pago ou não pago. E fora disso, né, a gente tem os trabalhadores para empresas, né, para organizações que recebem dinheiro em troca do seu trabalho. O trabalho de cuidado pago é aquele exercido pelas trabalhadoras domésticas, pelas enfermeiras, pelas cuidadoras, pelas professoras de educação infantil. No caso do trabalho de cuidados não pago, ele é aquele que é não remunerado, direto e indireto, como eu falei. E daí a gente tem outras formas de trabalho não pago, por exemplo, coleta de lenha ou água, trabalho familiar na agricultura. Esses são alguns tipos de trabalho não pago que não entram dentro do escopo do trabalho de cuidados. E daí, para fazer uma análise melhor, assim, de como esse trabalho de cuidados, ele pode ser ofertado por todas as esferas, pelas diferentes esferas da sociedade, utiliza uma analogia do diamante, o diamante do cuidado. Essa analogia é utilizada pela professora Nancy Forbre, mas não foi ela que cunhou, tá? Aqui eu fiz um negocinho, mas não vai dar certo, tá? Mas deixa assim. Então, aqui a gente tem, no topo, o que é ofertado pelas famílias, ofertado pelo Estado, ofertado pelas comunidades e pelo mercado. Então, são essas 4 esferas que podem ofertar os trabalhos de cuidados, né? Se a gente for pensar, né,
num sistema de relações de cuidados, eles podem ter algumas preponderâncias, né? Então, esse diamante, ele pode assumir formas diferentes, né? Ele pode ser preponderantemente ofertado pelas famílias, eles podem ser preponderantemente como o primeiro caso, né? Preponderantemente ofertado pelo Estado, aqui o S é de state, todos esses diamantes, eles foram retirados de uma apresentação feita pela professora Nancy Fraser. Ele pode ser preponderantemente ofertado pelas comunidades ou pelo mercado, tá? Aqui, na América Latina e no Brasil, a gente tem, tanto legalmente, assim, se a gente for olhar a legislação do trabalho relativa a alguns cuidados, por exemplo, cuidados de idosos, tá definido que quem deve cuidar dos idosos são as famílias. Então, que é a responsabilidade da família, né? E se a gente for olhar como essa legislação se dá na prática, a gente tem que a boa parte desse trabalho é exercido de forma não remunerada, tanto pelas famílias como também pela comunidade. Então, a gente teria um diamante que puxaria para cima e para baixo, assim, menos pelo Estado e menos pelas empresas, considerando, ou pelo mercado, né, considerando que a gente tem um percentual altíssimo de trabalhadores informais, né, então, os trabalhadores informais não têm acesso à Seguridade Social, isso é uma outra característica do sistema de relações de cuidado no Brasil, porque ele preponderantemente as pessoas que têm carteira assinada, elas vão ter mais direitos, e também que estão beneficiadas pela Seguridade Social, elas vão ter mais acesso a esse sistema de cuidados do que os trabalhadores informais que não estão inseridas dentro da Previdência Social. Então, o nosso diamante, ele é desse formato, e a gente também, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil, mas as famílias de renda maior, elas vão ter acesso a um contingente de trabalhadoras domésticas não remuneradas que estão dentro da mesma, e as cuidadoras que estão dentro da mesma legislação das trabalhadoras domésticas não remuneradas. Aí, então vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Então, existe no Brasil, a gente falou um pouco sobre essas questões na última aula, né? Mas a permanência de estruturas patriarcais, racializadas, de gênero, raça e classe, que permanecem também nas estruturas de cuidados, de como que esse sistema de relações de cuidado ele vai ser estruturado. A gente tem um alto nível de normatividade, então a gente tem diversas legislações, tanto relacionada aos cuidados com pessoas idosas, então a gente vai ter aí Estatuto do Idoso, né, também Estatuto da Criança, diversas leis que asseguram os cuidados de pessoas com algum nível de deficiência, mas a implementação dessas políticas, ela é muito falha, existe um baixo nível de implementação dessas políticas. E isso ocorre muito porque na lei não tem também onde sai o orçamento, como se vai realizar esse orçamento, e também na prática não se concretiza por isso, né, por essas questões. Então, como eu falei, né, tanto o cuidado de idoso quanto as pessoas portadoras de deficiência é uma prioridade da família, e o cuidado infantil, a gente tem também muito preponderantemente, assim, uma questão mais para os trabalhadores formais, né, a gente tem uma legislação mais protetiva para os trabalhadores formais, inclusive que têm acesso aos acordos coletivos de trabalho, que muitas vezes são acima, dependendo da categoria, né, eles são acima da legislação, né, eles têm direitos maiores, mas os trabalhadores informais, que agora existe também todo um processo, né, de informalização do mercado de trabalho, eles não vão ter acesso a esses direitos de seguridades. E daí, o que a gente tem é um arranjo dessas mulheres, principalmente, né, dessas famílias, para que essa oferta de trabalho seja realizada pelas famílias e pelas comunidades.
E, dentro dessa legislação, a gente tem uma priorização das mulheres sobre os homens nas licenças também, né? A gente tem de 4 a 6 meses de licença maternidade e de 5 a 20 dias de licença paternidade. A gente não tem uma licença parental, como outros países da América Latina têm. Então, é uma priorização, principalmente, dos cuidados, como se fosse algo inerente à mulher. Em relação aos trabalhos voltados para os cuidados de pessoas doentes, a legislação do Brasil é muito escassa. A gente tem o direito somente dos trabalhadores que são estatutários, ou seja, os funcionários públicos, eles têm direito de tirar uma licença para cuidar de pessoas doentes na família. Né? Talvez alguma categoria de trabalho tenha dentro de um acordo coletivo, mas é muito pouco, né? Muito marginal. Então, ainda o cuidado prioritário para as crianças. Isso é uma questão importante também, porque o mercado ele enxerga a criança como um futuro trabalhador, mas o idoso já não tem nenhuma justificativa, vamos dizer assim, para o mercado ofertar esse cuidado para o Estado ofertar esse cuidado, para o mercado ofertar esse cuidado de alguma forma para aquela pessoa. Então, existe também essa questão, e também para as pessoas com deficiência, né? Então, existe essa questão também que é muito ligada à forma como o sistema capitalista é estruturado, né? De que as pessoas, elas devem ser produtivas e esse trabalho, de alguma maneira, deve gerar valor para a sociedade. O que é extremamente injusto, inclusive, né? Sei lá, utilizando esse critério, né, de justiça com as pessoas idosas e porque todo mundo tem direito de viver e todo mundo deveria ter o direito de receber e dar cuidados. Como eu falei, né, as classes média e alta, elas têm acesso à contratação de trabalhadoras domésticas remuneradas. Isso é interessante porque o Brasil é um dos países com o maior número de trabalhadoras domésticas do mundo, são em torno de 6 milhões de trabalhadoras. Agora, na pandemia, a gente teve uma diminuição de 2 milhões de trabalhadoras domésticas. Elas foram uma das categorias mais afetadas pela pandemia. No entanto, se a gente for olhar qual o percentual de pessoas, de famílias, que podem contratar trabalhadoras domésticas, são menos de 20%. Menos de 20% das famílias brasileiras são contratantes de trabalhadoras domésticas. Isso eu acho que é bem ilustrativo da desigualdade extrema que existe no país, né? Porque o trabalho doméstico, ele é exclusivo de uma camada da população endinheirada, né? Que tem condições de contratar uma trabalhadora doméstica, seja ela diarista ou mensalista, né? E mesmo dentro dessa função, né, de trabalhadora doméstica, a gente tem, e também de cuidadora, a gente tem alto nível de informalidade, escassez de proteção social, principalmente, né, para os cuidadores e para as trabalhadoras domésticas. As cuidadoras, elas não têm uma legislação própria, então, isso decorre, muitas vezes, que elas fazem diversas atividades concomitantes, então, você contrata uma trabalhadora doméstica, ela está fazendo trabalho direto como indireto de cuidados, ela faz e muitas vezes essa pessoa, ela tem especializações e foi contratada para ser cuidadora, mas acaba fazendo trabalhos indiretos, né? Porque não tem uma proteção específica. Além de ser empregos extremamente subvalorizados e de baixa remuneração. Como é que eu tô de tempo? Eu já tentei fazer um sinalzinho aqui, mas acho que tu não viu. Eu não consigo enxergar vocês. Sim, já pode encaminhar para o... Posso fechar? Tá. Para o encerramento, por favor. Tá bem, obrigada. Bom, aqui, esse gráfico é da professora Valéria Esquivel, né? Ela demonstra como que essas políticas de relações de cuidados e também políticas sociais, elas podem ser ofertadas em diferentes setores. Então, a gente tem o setor público... eu não consigo enxergar. Tá. Políticas de serviços públicos, infraestrutura, proteção social e políticas de trabalho, né, para a gente assegurar um trabalho decente.
inclusive, a Valéria Esquivel é uma das economistas que está estudando, na América Latina, assim, e no mundo, é uma das economistas que mais está estudando sobre essa questão dos trabalhos de cuidados, e a gente vai ter a honra de ter a presença dela aqui no último dia de aula, então não percam. E aqui, então, ela coloca como que um sistema de relações de cuidados, ele pode ser estruturado de forma a fazer com que seja de qualidade, que oferte serviço de qualidade para toda a população, né? Isso aqui eu vou passar rapidinho, então. Existe também a questão dos 4 R's, que é reconhecimento, redução, redistribuição e representação, que está sendo bastante utilizado no discurso, assim, mais de formulação de políticas públicas, né, reconhecimento desse trabalho como trabalho, redução do tempo através de políticas de acesso à infraestrutura básica, redistribuição desse tempo por meio de legislações que faz com que não só a mulher, né, seja a principal ofertante do trabalho, e representação das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos e de cuidados remunerados. Aqui, algumas considerações finais, né, que o trabalho não remunerado, né, nesse caso, é uma parte substancial da atividade econômica, mas ele é invisibilizado, ele é realizado de forma desproporcional por mulheres e meninas, e há grandes ganhos, né, obtidos com a redução e redistribuição do trabalho não remunerado. Inclusive, a gente consegue enxergar, né, através... tem diversos estudos sendo realizados nessa área, né, e eles, inclusive, subsidiam essas políticas, por exemplo, como a do Biden, de pacote voltado para a economia de cuidados. Então, existe um preconceito contra o trabalho não remunerado, né, devido à exclusão das estatísticas, e também, assim, existe também um estigma, inclusive, relacionado a isso, de que esse trabalho é um trabalho que é feito por amor. Então, tem, inclusive, uma frase bem famosa da Silvia Federici, que é: o que chamam de amor, a gente chama de trabalho doméstico não remunerado. Então, é uma forma de expropriação dos trabalhos, nossos trabalhos são realizados, principalmente, né, pelas mulheres. E ele é produtivo, né, ele contribui para o PIB, ele é necessário para produzir e manter a força de trabalho. Tá, é isso, e eu vou partir, então, para algumas questões para discussão. Essas são as questões, eu sugiro vocês tirarem um print. São questões para vocês discutirem em grupo, tá? Se vocês conseguirem tirar um print ou anotar, que como você entende que deveria ser um sistema de relações de cuidados, como você acha que a pandemia afetou o sistema de relações de cuidados no Brasil e quais as principais consequências para as mulheres. Então, são questões que eu coloquei, né, para vocês discutirem. Agora a gente vai dividir a turma em grupos e para vocês discutirem nesses pequenos grupos, mas vocês não precisam se focar só nessas questões, são questões só para a gente levantar, né, um debate, né, e vocês podem conversar sobre outras coisas relacionadas aos cuidados, outras coisas que tenham chamado a atenção de vocês na apresentação, tá? Então, eu agradeço, eu vou fechar aqui. Todos, todas e todes, é um prazer, estou muito satisfeita com o convite que a Cristina me fez, obrigado, Cristina. O tempo que vocês disponibilizaram para o debate nos pequenos grupos, o que ficou evidente é que as questões que a Cristina colocou levantaram muitas outras questões nas pessoas aqui presentes, e estava todo mundo com muita vontade de falar e de repensar questões, isso ficou muito interessante, e fiquei imaginando que se a gente estivesse numa aula presencial, é lógico que a gente está em vários lugares do Brasil, essa aula presencial seria mais complicada, mas se a gente tivesse numa aula presencial, o cafezinho ia dar muito pano para manga, ia ser muito interessante, mas já é um início aqui bastante bom. Antes de começar, eu vou fazer alguns comentários para a Vivian, mas a Vivian pode repetir um pouco da pergunta dela quando a professora Ildete estiver aqui, porque a professora Ildete trabalha na parte de políticas de feminismos, histórias de feminismo, melhor do que eu, mas só para fazer um contraponto aqui, um comentário, para não deixar assim... O movimento feminista ele começa por mulheres brancas, de classe média, buscando direito ao voto e direito ao trabalho.
mas, como você muito bem pontuou, as mulheres negras e pobres trabalharam desde sempre. Então, o movimento feminista ele começa como um movimento elitista mesmo. A partir do tempo em que esse movimento vai crescendo, ganha-se espaço na sociedade, ele vai englobando outras questões e, bem mais recentemente, as questões das mulheres negras que não foram colocadas agora. Você já tem autoras desde os anos 60 americanas escrevendo sobre a condição das mulheres negras, com trabalhos muito relevantes, muito importantes, mas essas questões elas vão sendo aos poucos entrando no movimento feminista, né? Mas você tem razão, ele nasce, né, pelo movimento de mulheres brancas de classe média buscando trabalho, numa questão que a gente poderia dizer, mas tem mulheres que já trabalham desde sempre, toda a vida, né? Mas foi assim que o movimento nasceu, foi o espaço, talvez, que foi possível naquele momento. Bom, eu vou começar a minha apresentação e... Não, tela inteira não, porque senão fica... mas eu acho que eu tenho que botar a tela inteira, senão eu não consigo apresentar, colocar como apresentação. Agora eu não vejo mais vocês, então qualquer coisa vocês me interrompam aí. Algumas questões que eu vou colocar aqui vão ficar meio repetidas, com algumas coisas que a Cristina já falou, pelo que eu entendi, com questões que outras pessoas já falaram antes, em outros seminários, em outras aulas, em outras oportunidades, mas como são questões muito importantes e eu pude perceber que está todo mundo muito motivado por essas questões, vale a pena repetir, acho que a gente não perde nada. Eu vou destacar uma parte importante do impacto da pandemia sobre as mulheres, e, como as fotos aí mostram, as mulheres, como vocês estavam falando, as mulheres multitarefas, que ficaram mais multitarefas ainda com a pandemia e o trabalho remoto. Bom, a pandemia começou como uma crise sanitária em escala global, que se tornou uma crise econômica e social, com efeitos severos sobre a economia e o mercado de trabalho. Vários desses efeitos a gente ainda não consegue contabilizar plenamente, e um dos efeitos é sobre o trabalho das mulheres. Muitas mulheres optaram ou tiveram que abandonar o trabalho remunerado ou reduzir as horas de trabalho remunerado para dar conta das novas tarefas impostas pelo trabalho remoto, pela educação de crianças, dos filhos e filhas de forma remota e do acúmulo do trabalho remunerado com trabalho não remunerado. Uma questão importante nisso é se essas mulheres vão voltar ao mercado de trabalho. Algumas estatísticas mostram que o percentual de mulheres que está fora do mercado de trabalho nesse momento é muito grande. Então, uma pergunta, uma questão importante hoje é se elas vão retornar e em que condições. No momento, a gente tem uma participação de mulheres na força de trabalho que retrocedeu ao início do século XXI. A necessidade de isolamento social desnudou a pauperização da população mundial, a desigualdade, a pobreza, fruto, sobretudo, de políticas de austeridade neoliberais que tiveram o início na metade dos anos 80, com os governos Reagan e Thatcher, e a partir daí elas foram adotadas pela maioria dos países no mundo, e essas políticas tinham basicamente como objetivo o equilíbrio fiscal e o controle da inflação, supondo que isso seria suficiente para gerar crescimento e emprego nas economias. Essa é uma ideia para quem não é, eu vi que tem pessoas de áreas muito diversas, o que é muito legal para a discussão aqui. Dentro da economia, a gente tem duas linhas de pensamento econômico e a linha neoliberal, neoclássica, tem prevalecido desde o final dos anos 70 e isso tem gerado, como o Piketty mostrou no livro dele, é um dos trabalhos que mostra isso, não é o único, o aumento da desigualdade ao longo do tempo. Hoje,
o mundo tem um nível de desigualdade próximo do que a gente tinha no século XIX, depois de tantas lutas, voltamos para trás, né? Bom, eu vou repetir um pouco aqui sobre o que são cuidados, vou fazer uma definição mais genérica ali, é uma relação de serviço, apoio, assistência, remunerado ou não, que implica um sentido de responsabilidade em relação à vida e ao bem-estar de outro, é a definição da Kerguá. O trabalho, o cuidado é sim um trabalho. Por que é um trabalho? Porque se a gente pensar definição de trabalho como algo que gera riqueza, que gera bem-estar, que gera um bem ou um serviço, o trabalho de cuidado é sim trabalho. É invisibilizado em que sentido? No sentido de ele não estar contabilizado, não está incluído no PIB, vocês vão ver isso com detalhes com a IUDET, mas quando a gente faz a contabilização de tudo que foi produzido e gerado numa economia, num período do ano, lá não estão contabilizados essa fatia de trabalho que, como o dado que a Cristina apresentou, representa um volume significativo de riqueza e, portanto, um volume de trabalho significativo que simplesmente não estão nas estatísticas oficiais e, porque não estão nas estatísticas oficiais, não são considerados na hora de se fazer qualquer tipo de análise econômica ou proposição de política econômica. Nesse sentido, invisibilizado, e, por causa disso, importante que ele seja visibilizado. Os cuidados é um conceito mais abrangente, segundo a Esquivel e a Irata, é um conceito mais potente e abrangente pela interseccionalidade das relações sociais de poder relativas a gênero, raça e classe, no sentido de que cuidados hoje a gente entende, até um tempo atrás, a teoria feminista, ou a economia feminista, ou a macroeconomia de gênero, como queiram, tratava trabalho não remunerado, separado de cuidados, e hoje se entende que cuidado engloba tudo, e que o trabalho não remunerado, relacionado especificamente aos trabalhos domésticos, por exemplo, sim, parte dos cuidados. Aí, os dados da Oxfam, a maioria das pessoas que oferta trabalho de cuidado são mulheres no mundo inteiro, das 67 milhões de pessoas que respondem que sim, fazem trabalho doméstico, 80% delas no mundo são mulheres, 90% delas não têm acesso à Seguridade Social, então a gente já poderia pensar que são pessoas que trabalham uma vida inteira, mas que não têm direito, por exemplo, à aposentadoria. Uma questão que a Argentina hoje está discutindo. As mulheres sofrem de escassez de tempo, e essa escassez de tempo tem um impacto direto sobre a possibilidade delas participarem do mercado de trabalho remunerado. A gente vai ver que a maioria das mulheres trabalha em trabalhos de meio expediente ou trabalhos informais, porque elas não têm tempo suficiente para participar do mercado de trabalho remunerado, quando elas têm crianças pequenas, quando elas têm pessoas idosas na família, que são entendidos, são dever das mulheres tratarem dessas pessoas. As mulheres, historicamente, têm a menor participação na força de trabalho que os homens e estão presentes em empregos precários, de meio expedientes ou informais. Aqui eu botei uma relação rápida do que são tarefas de cuidado, desde cuidados relacionados às tarefas domésticas, botei aí tarefas domésticas, cuidados com animais, porque não sabia muito bem onde colocá-las, e incluindo, porque teve uma discussão meio recente, cuidados pessoais também são atividades de cuidados, segundo ali a definição da Guimarães, Irata, Sugita e do Arango. Então, engloba tudo o que leva à melhoria de qualidade de vida e de bem-estar das pessoas, desde alimentação, uma casa arrumada, uma casa boa de se morar dentro dela, ter o cuidado de alguém dar o remédio para as pessoas que precisam, até atividades que dão... aumentam a autoestima, melhoram o sentimento de pertencimento das pessoas, tudo isso pode ser entendido como tarefas de cuidados, e elas vão incorporar tanto trabalhos remunerados quanto não remunerados. Quando a gente olha, por exemplo, deixa eu tirar aqui se eu está atrapalhando,
a gente olha as horas semanais dedicadas a trabalho remunerado, trabalho não remunerado por sexo, aí a gente pode ver que o azul escuro são as horas dedicadas ao trabalho remunerado pelas mulheres, o laranja as horas dedicadas ao trabalho não remunerado, o trabalho remunerado dos homens é o cinza, maior do que o das mulheres, eles têm mais tempo dedicado ao trabalho remunerado e menos tempo ao trabalho não remunerado. Isso como média, o Brasil não foge, a média. Se a gente olha a média de horas dedicadas a cuidados por sexo e levando em consideração se a pessoa está ou não empregada, a gente separa aqui por homens e mulheres, homens marrom escuro empregado, amarelo desempregado, os homens desempregados usam um pouco mais de tempo, gastam um pouco mais de tempo em cuidados, mas para as mulheres isso faz muito mais, a diferença é muito mais significativa. E as mulheres empregadas ou não empregadas, elas trabalham, realizam trabalho não remunerado em muito maior proporção que os homens, em qualquer das situações que a gente olhar. Como eu falei, o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado das mulheres, o trabalho de cuidado, ele tem um impacto direto sobre a vida das mulheres quando a gente olha participação no mercado de trabalho. Quando a gente olha aqui taxa de ocupação da força de trabalho por sexo, a linha azul escura aqui são mulheres que têm crianças em idade menor que 3 anos, e a gente vê que a participação delas no mercado de trabalho é bem menor do que os homens com crianças menores que 3 anos. Inclusive, os homens com crianças na família menores de idade, eles têm um volume, participam da força de trabalho em maior proporção do que os homens sem crianças menores. Então, a gente pode ver que, para os homens, ter crianças menores é adicional, um ganho em relação à participação no mercado de trabalho remunerado, para as mulheres é um custo. Se a gente olha aqui mulheres sem crianças menores de 3 anos, a diferença entre elas e as mulheres com crianças menores de 3 anos é de quase, ou mais, né, em alguns casos aqui, mais de 10 pontos percentuais. Né? Sai de 53 para 65 em 2012, para 54, 67 em 2019. Quando a gente olha emprego de meio expediente, novamente separando por sexo e aqui por raça, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que as mulheres negras estão em maior percentual no mercado de trabalho de meio expediente, que são trabalhos, no geral, com menor proteção social, menor renda e menor proteção social. Depois vem as mulheres brancas, a seguir os homens pretos, que são a barra em amarelo claro, e a seguir os homens brancos com a menor participação proporcional no mercado de trabalho de meio expediente. Aqui a gente pode olhar os dados similares para a mulher e informalidade. Se a gente olha a taxa de desemprego das mulheres é a mais alta nesse conjunto entre homens e mulheres, e a taxa de informalidade também é a mais alta. Homens desempregados e informalidade é menor do que a das mulheres. Então, a tese aqui é que as mulheres participam em piores condições no mercado de trabalho, muito em função do fato delas serem as responsáveis pelo trabalho não remunerado dentro da casa. E isso tem um reflexo direto sobre a renda das mulheres, e se a gente pensar em renda como autonomia, então a gente pode pensar que as mulheres com menos renda têm menos autonomia. Autonomia em qualquer nível que vocês possam pensar, pensando que renda dá alternativas em relação a escolhas, permite escolhas. Inclusive, no grupo que eu estava na discussão menor, alguém lembrou do aumento da violência contra as mulheres durante a pandemia. O fato delas terem menos renda que os homens tem um impacto importante sobre, por exemplo, mulheres que sofrem violência dentro da família, mas não têm como se livrar dessa situação, porque não tem como se
se sustentar, ou não tem como sustentar ela e os filhos, como que ela vai sair dessa situação de violência carregando filhos se ela não tem renda suficiente. Isso se a gente pensar no período de trabalho, né, da vida laboral das mulheres, no período em que elas trabalham. Se a gente pensar no período pós-vida laboral, na idade madura, na idade quando as mulheres se tornam acima de 60, de 65 anos, quando elas teriam direito à aposentadoria se estivessem no mercado de trabalho formal, a gente pode imaginar que a pobreza na velhice tende a ser maior para as mulheres do que para os homens. No mundo inteiro, como média geral, as mulheres, quando a gente olha a pobreza, alguns autores já falaram isso, a frase, a pobreza feminina no mundo inteiro. Além disso, deixa eu ver se é o quadro seguinte, eu tenho um dado depois para mostrar sobre, por exemplo, isso leva a uma perpetuação da pobreza, dado que quando a gente olha mulheres chefes de família e famílias monoparentais, no Brasil a grande maioria das famílias monoparentais são chefiadas por mulheres, quando a gente olha por linha de pobreza, as famílias chefiadas por mulheres têm uma renda média menor do que as famílias chefiadas por homens. Então, se a gente pensar na família que tem como chefe uma mulher e tem uma renda menor, seja porque ela tem que trabalhar menos horas, ela precisa ficar num trabalho de tempo mediano, não de tempo integral, ou ela tem que ficar num trabalho informal que tem maior flexibilidade de horas, essa família, essa mulher com crianças, com filhos e filhas, a pobreza que ela está vivendo tende a se reproduzir nos filhos e filhas dela, dado que a gente pode imaginar que todas as condições de vida para essa família como um todo, seus membros, pior, eles estão vivendo mais pobreza do que as famílias chefiadas por homens. Claro que eu estou falando sempre na média, num contexto geral. Então, hoje, como a Cristina já pontuou para vocês, mais recentemente, a gente vive uma crise dos cuidados, por conta do envelhecimento da população, por conta do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, o que faz com que os cuidados dentro da família devam ser repassados a alguém, terceirizados. A Cristina estava destacando a crise dos cuidados, a corrente que a gente tem entre mundo rico e países não desenvolvidos, as famílias, as mulheres dos países em desenvolvimento se deslocando para os países desenvolvidos. Tem alguns documentários na internet sobre essa relação que são muito, muito importantes, mas muito pesados também para a gente ver. E o fato das famílias serem hoje menos numerosas também tem um peso sobre as tarefas de cuidado, porque a gente tem menos pessoas para dividir os cuidados. Então, é muito comum uma pessoa que é filha ou filho único e ter que cuidar dos pais ou de alguém na família que esteja doente ou idoso, precisando de apoio, de cuidado, e essa pessoa tem menos pessoas para dividir com ela os cuidados. Então, isso levou a uma maior terceirização de cuidados, e essa terceirização tem um problema importante, que a Cristina mostrou o diamante dos cuidados, que é quem vai fazer esses cuidados. Então, a gente tem a possibilidade de terceirizar para pessoas com trabalho remunerado, por exemplo, contratar uma trabalhadora doméstica, contratar uma pessoa para cuidar das crianças, contratar uma pessoa para cuidar das pessoas idosas ou doentes da família. E isso é uma alternativa para as famílias que têm renda suficiente para fazer isso.
Quando a gente olha para as famílias de menor renda, o que acontece é que as famílias mais pobres não têm como terceirizar o trabalho de cuidados. É mais difícil de fazer isso. Então, isso, né, se a gente olhar a dificuldade que as mulheres têm de chegar ao mercado de trabalho, isso tem diferenças entre classes sociais. Se a gente olha as classes mais pobres, as mulheres têm mais dificuldade de participarem do mercado de trabalho remunerado de forma plena do que as mulheres de classes mais altas, em que têm mais facilidade de terceirizar o serviço de cuidado, seja através da contratação privada de uma pessoa, seja através da contratação de uma empresa, né, de uma instituição, de uma escola de tempo integral, creche de tempo integral, ou de uma instituição que cuide de pessoas idosas ou pessoas enfermas. Em 2019, 24,7% da população brasileira estava em situação de pobreza, então a gente pode imaginar que 1/4 da população brasileira tem problemas em relação a, por exemplo, a trabalhos de cuidado. Se são famílias em situação de pobreza, é certo que essas famílias já não têm renda suficiente para viver em boas condições, muito menos para terceirizar os cuidados e ter maior chance de competição no mercado de trabalho. Então, a gente pode imaginar que essas famílias perpetuam esse ciclo de pobreza, as famílias pobres têm mais dificuldade de sair da situação de pobreza. 6,5% da população brasileira estava em extrema pobreza. Quando a gente olha isso por raça, se a gente pega mulheres pretas e pardas, elas representavam, em 2019, 28,7% da população, mas elas eram quase 40% das pessoas em extrema pobreza e 38,1% das pessoas pobres. Então, a diferença, a desigualdade é importante por raça, é importante a gente perceber que essas diferenças existem, estão se perpetuando, para a gente pensar em políticas econômicas, políticas públicas que pudessem furar esse ciclo de reprodução de pobreza. E, como eu tinha dito antes, aqui, famílias chefiadas por mulheres, 37% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, e esse número tem crescido muito nas últimas décadas, era 25% no início dos anos 2000, e quase 90% das famílias são, de famílias chefiadas por mulheres, são famílias monoparentais, um percentual delas grande com filhos, né? E, como eu falei, famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, com crianças em idade pré-escolar, têm muito mais dificuldade de participar do mercado de trabalho, e a gente vai poder pensar que essas mulheres estão mais empobrecidas ao longo do tempo. O trabalho de cuidado ele tem que ser visibilizado, tanto a sua importância e numa questão econômica, colocar valor nesse trabalho é uma forma da gente discutir entre os economistas e mostrar que esse trabalho é importante, que ele tem um significado econômico, é a forma mais fácil, digamos, de se discutir com os economistas, com as pessoas que decidem políticas públicas. Então, isso é uma questão importante, colocar esse valor no PIB tem essa importância. Então, ele deveria ser adequadamente valorado se a gente deseja uma sociedade mais justa, pensando que, ao valorar esse trabalho, visibilizar esse trabalho, a gente vai ter maior possibilidade de discutir políticas que incluam essa ideia de existe um trabalho que tem que ser destacado, cuidado. A gente tem que pensar em políticas que viabilizem a vida das mulheres a partir desse trabalho, da importância que esse trabalho tem socialmente falando. Então, o seu reconhecimento é o primeiro passo, e a gente deve destacar a sua importância para a produção mercantil e bem-estar da comunidade, dado que o trabalho de cuidado ele é fundamental para as pessoas estarem disponíveis, as pessoas que hoje estão disponíveis no mercado de trabalho para trabalharem 8 horas por dia, 10 horas por dia, seja lá quantas horas estejam trabalhando, essas pessoas só estão lá disponíveis porque alguém ou algumas pessoas está fazendo o trabalho
de cuidado, trabalho não remunerado atrás das pessoas. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam de roupa limpa e passada para trabalhar no dia seguinte, as pessoas precisam de uma casa minimamente limpa e arrumada para elas terem bem-estar. Alguém está fazendo esse trabalho, seja ele um trabalho remunerado ou não remunerado, mas a gente vai ver que mesmo quando o trabalho é remunerado, ele tem um valor, ele é desvalorizado, porque culturalmente a gente entende que, como eu coloquei aqui, a construção cultural define que as mulheres têm o dom natural de cuidar, e isso implica uma hierarquia, né, em que o polo de maior poder é o da esfera pública, porque a esfera pública é mais importante, porque é lá que se ganha renda, e quem tem renda tem autonomia, tem voz mais forte dentro do espaço da família, e esse, no geral, culturalmente, historicamente, é o espaço dos homens, e o espaço que envolve negócios e relações de troca. Bom, esse dado a Cristina já passou. É preciso reconhecer que os cuidados melhoram a saúde e a produtividade da mão de obra. Como eu falei, é fundamental, é vital a existência do trabalho de cuidado para que as pessoas possam trabalhar no mercado de trabalho. Elas não estariam disponíveis no mercado de trabalho se não houvesse o trabalho dos cuidados. Um trechinho da Esquivel, a grande potencialidade da economia do cuidado segue sendo contribuir para instalar o cuidado como um problema de política pública, tirando do terreno privado e desnaturalizando como próprio das mulheres e das famílias. A pandemia de Covid, bom, ela colocou os cuidados ao centro, porque com o fechamento de escolas, de centros de atendimento de idosos e de pessoas com alguma necessidade especial, essas pessoas ficaram a cargo da família, então ficou evidente que os cuidados eram alguma coisa importante. As pessoas, de repente, descobriram que a trabalhadora doméstica era essencial nas suas vidas, que a cuidadora era uma pessoa essencial, uma coisa que não era percebida de forma adequada antes da pandemia, e a gente pode perceber isso no fato desse trabalho ser essencialmente desvalorizado. Se a gente olha o salário, na Europa, por exemplo, as cuidadoras ganham, em média, menos do que o salário mínimo da União Europeia. Então, só para vocês terem uma ideia de como elas eram pouco valorizadas. Então, de repente, os cuidados vêm ao centro, isso é uma oportunidade para a gente discutir isso, incluir isso em economia, nas discussões econômicas de políticas econômicas. A pandemia escancarou as desigualdades, inicialmente dizia-se que a pandemia igualava todo mundo, porque todo mundo podia ser contaminado, todo mundo ficava doente igual, todo mundo morria igual, não é verdade. Hoje a gente sabe, as pessoas de menor renda foram mais contaminadas e morreram em maior proporção, tiveram menos qualidade de atendimento médico, menos acesso a atendimento médico. O Brasil é um caso, ainda que nos últimos anos tenham tentado piorar as condições do SUS, nas últimas décadas, o Brasil ainda é um país que tem um sistema de saúde universal, e isso foi fundamental para a gente ter. Apesar de ter esse volume de número de mortos na pandemia, a situação poderia ser bem pior se a gente não tivesse o SUS. Então, a pandemia escancarou as desigualdades, as pessoas de menor renda não tinham, várias delas não têm acesso próprio à água tratada, a esgoto tratado, então a questão sobre as coisas têm que ser lavadas, usar água e sabão, usar álcool, distanciamento social, se alguém na família fica doente, deve ficar num quarto isolado, isso é uma questão que para muitas famílias é impossível de ser cumprida. Primeiro que muitas pessoas moram no mesmo ambiente, no mesmo espaço pequeno, então isolar alguém, impossível. Água e sabão, não, para muitas pessoas, para muitas famílias, a gente viu aí 1/5 da população brasileira está
em pobreza, em situação de pobreza no Brasil. Então, água e sabão pode ser um item que é um bem de luxo e não um bem de uso comum, diário. Então, a pandemia não atingiu todo mundo igualmente, o vírus olhava assim, ele era preconceituoso. Não o vírus, mas nós, por termos gerado a desigualdade antes da vinda da pandemia. Além disso, as mulheres foram especialmente atingidas pela pandemia. Elas estão, em maioria, nos trabalhos considerados essenciais, elas são maioria no serviço de saúde em geral, elas representam mais de 70% dos trabalhadores da área de saúde, olhando no bloco como um todo, desde médicas até auxiliar de enfermagem, enfermeiras, cuidadoras, e todas as linhas, elas são a grande maioria, em toda a América Latina, e no Brasil não é exceção. Elas são maiorias em áreas, em serviços que não foram fechados, como supermercados, por exemplo, elas são maioria nos caixas dos supermercados. As pessoas que foram mais atingidas são as pessoas de menor renda, porque são pessoas que não puderam parar de trabalhar, como a Cristina falou, ou alguém falou aí hoje, trabalhar de forma remota é cansativo, mas é ainda um privilégio, então isso ficou evidente. As pessoas que estão mais expostas à contaminação são pessoas que têm trabalhos com menor renda, trabalhos mais precários e de menor proteção social, estão aí os entregadores, os motoristas, os repositores de estoque de supermercados, as cuidadoras e trabalhadoras de saúde em geral, e as trabalhadoras domésticas, que várias delas ou perderam emprego ou tiveram que voltar mesmo sem o fim da pandemia. E isso é ainda pior para o Brasil, porque a gente teve nos últimos anos um aumento da informalidade no mercado de trabalho, a partir da mudança da legislação e a maior liberalização do mercado de trabalho. A gente teve aumento do trabalho informal e por conta própria, e esse tipo de trabalho, durante a pandemia, ele não poderia ser exercido, e as pessoas que faziam esse tipo de trabalho ficaram simplesmente sem renda. Então, nesse sentido, o auxílio emergencial foi fundamental no Brasil, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu estou demorando muito. Então, se a gente olhar a subocupação, aqui são os dados desde 2018 até 2021, o percentual da força de trabalho que está subocupada em trabalhos informais ou que trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar, simplesmente porque não conseguem trabalho de mais horas ou não podem, como as mulheres com crianças menores, por exemplo, trabalhar mais horas e, por causa disso, têm rendas menores. Aqui, durante a pandemia, olhando um pouquinho antes e depois o impacto da pandemia aqui especificamente, quando a gente olha as pessoas mais afetadas, a gente vai ver aqui o setor privado sem contrato formal e o setor, que é esse aqui, a linha preta, a linha azul é o setor privado com contrato formal, e aqui conta própria. E uma coisa que é interessante da gente ver é que o informal é o maior impactado, conta própria também é bastante impactado, mas tanto conta própria quanto o informal volta mais rápido que os outros trabalhadores. Sai do trabalho remoto, ou do não trabalho, ou do afastamento do trabalho, de forma mais rápida que os demais. Isso mostra simplesmente o seguinte: sem auxílio emergencial, aqui nos primeiros meses de 2021, sem o auxílio emergencial, ou essas pessoas voltam ao trabalho, ou elas não têm renda nenhuma, não têm como se sustentar. Então, são pessoas que voltam quando o auxílio emergencial termina em dezembro de 2020, só volta em abril de 2021. Nesse intervalo de tempo, as pessoas ficaram, né, ao Deus dará. Então, elas tiveram que voltar obrigatoriamente, e esse retorno aqui, com certeza, elevou o número de contágios e de mortes pela Covid, principalmente nas pessoas, novamente, mais pobres e de menor renda, porque são justamente as pessoas que estão nesses mercados aqui. Aqui são os dados
logo no meio da pandemia, para a gente ver o impacto sobre trabalhadoras domésticas. Eu chamo de trabalhadoras porque 92% dos trabalhadores domésticos são mulheres, então dá para feminizar o grupo, né? A maior parte, o maior impacto foi sobre as pessoas sem carteira assinada em qualquer dos mercados que a gente olha, empregados do setor privado, empregados do setor público e trabalhadores domésticos. Das pessoas ocupadas aqui por categoria, só para destacar novamente, a perda de emprego, a redução, o impacto sobre trabalhadora doméstica sem carteira assinada, aí no início da pandemia. Quando a gente olha o mercado de trabalho como um todo, a participação da força de trabalho, né, das mulheres e homens é muito diferente, ela mantém uma distância aqui ao longo do tempo que tem diminuído, mas não tem diminuído tanto quanto a gente gostaria, e quando a gente olha a pandemia, o impacto foi similar para homens e mulheres, só que quando a gente olha o retorno, os homens têm retornado mais rápido que as mulheres, um fenômeno que tem que ser repetido em outros países. Quando a gente olha aqui a proporção de pessoas empregadas e trabalhando remotamente, a gente olha as mulheres têm maior percentual em trabalho remoto e elas têm se mantido mais do que os homens em trabalho remoto, e uma das explicações possíveis aqui é que a gente tem mais mulheres que homens como professoras em escolas de ensino fundamental e básico e fundamental. E aqui, pessoas empregadas que não estavam trabalhando no período da pandemia, a proporção é maior de mulheres, mais mulheres perderam o trabalho ou foram afastadas do emprego durante a pandemia. Esse aqui eu vou pular um pouco, vou falar desse resultado depois. De forma geral, o auxílio emergencial foi importante, funcionou corretamente, ele teve impactos importantes na economia brasileira. Inicialmente, a gente tinha uma expectativa de queda do PIB de mais de 8%, o PIB caiu só, se a gente pode dizer, 5% em 2020, e isso em função do auxílio emergencial, que contribuiu para manter o nível de comércio, índice de emprego, tudo melhor do que poderia, inclusive a arrecadação fiscal, a arrecadação de impostos, pelo fato das famílias terem dinheiro para gastar com o repasse do auxílio emergencial. Então, aqui a gente olha por decil de renda, renda per capita por decil de renda, o 10 são rendas maiores, então aqui está crescendo, o 1/10 da menor renda brasileira, o segundo décimo e assim por diante, e quando a gente olha aqui a participação do auxílio emergencial na renda domiciliar, a gente vê que para as pessoas mais pobres a participação é de 95%, 58%, 34%, ou seja, é bem grande, e das famílias de maior renda a participação é bem pequenininha, que é o esperado mesmo, o auxílio emergencial era para as pessoas de menor renda. Vou pular isso aqui para andar mais rápido. Um efeito interessante do auxílio emergencial e da pandemia, mais especificamente aqui, no final em 2020, a gente teve um aumento do rendimento médio brasileiro, uma coisa que não acontecia desde o início da série aqui de 2012. E o que explica esse aumento do rendimento médio, que seria o rendimento do trabalho principal das pessoas? O salário deu esse salto aqui durante a pandemia, as pessoas passaram a ganhar tanto mais salário assim? Não, isso aqui é o fenômeno da desigualdade. Como as pessoas que perderam emprego e renda eram as pessoas de trabalho informal, de meio expediente, ou pessoas com menor renda, com menor salário, quando a gente pegou as pessoas que continuaram empregadas durante a pandemia e dividiu o salário dessas pessoas, né, o salário médio dessas pessoas, a gente percebeu que quem continuou empregado e continuou com renda eram as pessoas de maior renda. E depois essa média de rendimento cai no início de 2021, quando as pessoas voltam a trabalhar, como eu falei, as pessoas de conta própria e de trabalho informal, quando acaba o auxílio emergencial, elas precisam retornar ao mercado de trabalho, e aí o rendimento médio brasileiro, a renda do trabalho média da população brasileira, cai novamente, né? O que é um fenômeno
Saiu o índice de Gini. Eu queria só, antes de agradecer, fazer uns comentários para ficar aí, que e agora, né? O impacto desproporcional, deixa eu voltar aqui na reunião para ver vocês, o impacto desproporcional maior da pandemia sobre as mulheres exige que as respostas políticas para a recuperação adotem medidas sensíveis a gênero, raça e cor. Segundo o Rastreador Global de Respostas do Gênero à Covid, do PNUD e ONU Mulheres, quase metade das medidas adotadas aqui na América Latina eram sensíveis a gênero. No entanto, quando a gente olha a relação dessas medidas que estavam relacionadas à segurança, a maioria delas estava relacionada à segurança econômica, e as medidas relacionadas ao mercado de trabalho e apoio a outros setores relevantes, como cuidado, por exemplo, eram minoria. É imprescindível pensar em políticas de investimento em infraestrutura de cuidados que permitam às mulheres não apenas reingressar no mercado de trabalho depois da pandemia, mas permanecer no mercado de trabalho e prosperar. Medidas complementares como reabertura de escolas são imperativas agora. São necessárias ações de política efetiva que visem mudanças nas normas sociais, no sentido de uma distribuição mais equitativa das atividades de cuidado dentro das famílias e entre as famílias e as demais instituições da sociedade. Então, era isso que eu tinha para falar. Desculpa aí se eu me alonguei demasiado.